Capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés. E saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim como és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estudar o Apocalipse. A João, o Senhor revelou os assuntos que viu serem necessários para o seu povo nos últimos dias. As instruções que deu encontram-se no livro de Apocalipse. Os que querem ser coobreiros de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mostrarão profundo interesse nas verdades que se encontram nesse livro. Pela pena e pela voz procurarão tornar claras as coisas maravilhosas para cuja revelação Cristo veio do céu. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos
todas as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, versos de 1 a 3. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Não devemos deixar que qualquer outra coisa nos domine a atenção. O precioso tempo está passando rapidamente, e há perigo de que muitos serão roubados do tempo que deveria ser dado à proclamação das mensagens que Deus enviou a um mundo caído. A Satanás agrada ver a distração das mentes que deveriam estar empenhadas no estudo das verdades que têm que ver com as realidades eternas. O testemunho de Cristo, testemunho do mais solene caráter, deve ser apresentado ao mundo. Através de todo o livro de Apocalipse se encontram as mais preciosas e enobrecedoras promessas, assim como advertências da mais tremenda e solene importância. Não quererão os que professam possuir conhecimento da verdade ler o testemunho dado por Cristo a João? Não há aí meras conjecturas nem enganos científicos. Assim, as verdades que dizem respeito ao nosso bem-estar presente e futuro. Que valor tem a palha em relação ao trigo? A igreja em Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, de 1 a 6. Mensagem à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. A quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3, de 7 a 12. A mensagem laodiceana. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu.
Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, de 14 a 21. O Senhor virá logo. Os vigias nos muros de Sião são instados a despertar e reconhecer a responsabilidade que Deus lhes confiou. Deus requer vigias que, no poder do Espírito, deem ao mundo a última mensagem de advertência, que anunciem a hora da noite. Requer vigias que despertem os homens e mulheres de sua letargia, a fim de que não caiam no sono da morte. Capítulo 47. O falso e o verdadeiro na educação. A cabeça dominante na confederação do mal trabalha continuamente para conservar longe de vistas as palavras de Deus, pondo ao contrário em foco as opiniões dos homens. Ele quer que não ouçamos a voz de Deus dizendo: "Este é o caminho, andai nele." Isaías 30, 21. Mediante pervertidos processos educativos, está ele fazendo o possível para obscurecer a luz celestial. Especulações filosóficas. Especulações filosóficas e pesquisas científicas em que Deus não é reconhecido estão tornando céticos a milhares. Nas escolas de hoje são cuidadosamente ensinadas e amplamente expostas as conclusões a que os doutos têm chegado em resultado de suas descobertas científicas. Por outro lado, é francamente dada a impressão de que se esses homens estão certos, não pode estar a Bíblia. O ceticismo exerce atração sobre o espírito humano. A juventude nele vê uma independência que lhe seduz a imaginação e é iludida. Satanás triunfa. Ele alimenta toda a semente de dúvida lançada no coração juvenil. Faz com que ela cresça e dê frutos, e em pouco tempo são colhidos os frutos da infidelidade. É por ser o coração humano tão inclinado ao mal que tão perigoso é semear o ceticismo nos espíritos jovens. Seja o que for que enfraqueça a fé em Deus, tira da pessoa o poder de resistir à tentação. Remove a única salvaguarda real contra o pecado. Não devemos estabelecer colégios de filosofia escolástica ou no interesse da chamada mais elevada educação. Nossa grandeza consiste em honrar a Deus mediante a experiência prática, simples, na vida diária. Necessitamos andar com Deus, introduzi-lo em nosso coração e em nossos lares. Autores incrédulos. Para educar-se, julgam muito ser essencial estudar os escritos dos autores incrédulos, visto essas obras conterem muitas brilhantes gemas de pensamento. Quem foi, porém, o autor dessas joias de pensamento? Deus, e Ele unicamente. É Ele a fonte de toda a luz. Por que haveríamos, então, de mergulhar na massa de erros contidos nas obras dos incrédulos, por amor de algumas verdades intelectuais, quando temos a verdade toda à nossa disposição? Como é que os homens que se acham em guerra com o governo de Deus chegam a ficar de posse da sabedoria que por vezes manifestam? O próprio Satanás foi educado nas cortes celestiais e tem o conhecimento do bem da mesma maneira que do mal. Mistura o precioso com o vil, e é isso que o habilita a enganar. Pelo fato de se haver Satanás revestido de roupagens de celestial esplendor, haveremos de recebê-lo como anjo de luz? O tentador tem agentes educados segundo seus métodos, inspirados por espírito e adaptados à sua obra. Cooperaremos nós com eles? Receberemos as obras desses instrumentos como essenciais à educação que desejamos obter? Quem do imundo tirará o puro? Ninguém.
Jó 14:4. Podemos então esperar que jovens mantenham princípios cristãos e adquiram caráter cristão enquanto sua educação é grandemente influenciada pelos ensinos de pagãos, ateus e infiéis? Se o tempo e os esforços despendidos em tentar aprender as luminosas ideias dos incrédulos fossem consagrados a estudar as preciosidades da palavra de Deus, milhares dos que agora se acham assentados em trevas e sombras de morte se estariam regozijando na glória da luz da vida. Conhecimento histórico e teológico. Julgam muitos ser essencial como preparo para a obra cristã adquirir amplos conhecimentos dos escritos históricos e teológicos. Supõem que esse conhecimento lhes será de utilidade no ensino do Evangelho. Mas seu árduo estudo das opiniões dos homens tende a enfraquecer-lhes o ministério em vez de o fortalecer. Quando vejo bibliotecas cheias de grandes volumes de conhecimentos de história e teologia, penso, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? O 6º capítulo de João nos diz mais do que se pode encontrar em tais obras. Cristo diz, eu sou o pão da vida. João 6:35. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6:63. Há um estudo de história que não é condenável. A história sagrada era um dos estudos das escolas dos profetas. No registro de seu trato com as nações, foram delineadas as pegadas de Jeová. Assim, hoje em dia, cumpre-nos considerar seu trato com as nações da terra. Devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as operações da providência nos grandes movimentos reformatórios e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o final combate do grande conflito. Com demasiada frequência, o motivo de acumular esses muitos livros não é tanto o desejo de obter alimento para a mente e a alma, como a ambição de se relacionar com os filósofos e teólogos, o desejo de apresentar ao povo o cristianismo em termos e frases eruditos. Aprendei de mim, disse o grande mestre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. O orgulho intelectual não os ajudará na comunicação com as pessoas que estão perecendo por falta do pão da vida. No estudo desses livros, muitos estão permitindo que eles tomem o lugar das lições práticas que deveriam estar aprendendo de Cristo. O povo não se alimenta com os resultados desse estudo. Bem pouco das pesquisas tão fatigantes para a mente proporciona algo valioso para alguém se tornar um bem-sucedido obreiro de Deus. Homens e mulheres que gastam a vida em trabalhos comuns, humildes, necessitam de palavras tão simples como as que Cristo usou em suas lições, palavras que sejam facilmente entendidas. O Salvador veio para pregar o Evangelho aos pobres, e está escrito que o povo simples ouvia-o com alegria. Os que estão ensinando a verdade para este tempo necessitam de mais profundo discernimento das lições que ele apresentou. As palavras do Deus vivo constituem a educação mais elevada. As frases complicadas, destinadas a satisfazer o gosto de pessoas supostamente refinadas, não alcançam o seu objetivo. Os que ministram ao povo precisam comer do pão da vida. Isso lhes dará vigor espiritual. Estarão assim preparados para ajudar a todas as classes de pessoas. A piedade, a energia espiritual da igreja, é mantida pelo alimentar-se do pão que desceu do céu. Devemos aprender aos pés de Jesus a simplicidade da verdadeira piedade. Mitos e contos de fadas. Na educação das crianças e dos jovens, dá-se agora importante lugar aos contos de fadas, mitos e histórias imaginárias. Usam-se nas escolas dessa natureza, que se encontram também em muitos lares. Como podem pais cristãos permitir que seus filhos usem livros tão cheios de mentiras? Quando as crianças pedem a explicação de histórias tão contrárias aos ensinos recebidos de seus pais, a resposta é que essas histórias não são verdadeiras, mas isso não dissipa os maus resultados do seu uso. As ideias apresentadas nesses livros desencaminham as crianças, comunicam falsas ideias da vida, suscitando e nutrindo o desejo pelo irreal.
O grande uso desses livros em nossos dias é uma das astutas tramas de Satanás. Ele está procurando desviar a mente tanto de adultos como de jovens da grande obra da formação do caráter. Pretende que nossas crianças e jovens sejam devastados pelos enganos destruidores da alma com que ele está enchendo o mundo. Portanto, busca desviar-lhes a mente da palavra de Deus, impedindo-os de assim obter o conhecimento das verdades que os salvaguardariam. Nunca devem ser colocados nas mãos da infância e da juventude livros que contenham alguma perversão da verdade. Se os de espírito amadurecido nada tiverem que ver com tais livros, achar-se-ão mesmo eles muito mais a salvo. Uma fonte mais pura. Temos abundância do que é real, o que é divino. Os que têm sede de conhecimento não precisam recorrer a fontes poluídas. Cristo apresentou os princípios da verdade no Evangelho. Podemos, em seus ensinos, beber das puras correntes que fluem do trono de Deus. Cristo poderia haver comunicado aos homens conhecimentos que ultrapassariam a quaisquer revelações anteriores, deixando para trás todas as outras descobertas. Poderia haver descerrado mistério após mistério e fazer concentrar em torno dessas maravilhosas revelações o ativo e diligente pensamento das sucessivas gerações até ao fim do tempo. Do ensino da ciência da salvação não tirou um momento. Seu tempo, suas faculdades e sua vida só eram apreciadas e empregadas em prol da salvação das pessoas. Ele viera buscar e salvar o que se tinha perdido, e não se desviaria de seu propósito. Não permitiria que coisa alguma o distraísse. Cristo só comunicava o conhecimento que podia ser utilizado. As instruções que dava ao povo limitavam-se às próprias necessidades que tinham na vida prática. Ele não satisfazia a curiosidade dos que iam a ele com indagadoras perguntas. Todas essas perguntas transformava ele em ocasiões para solenes, fervorosos e vitais apelos. Aos que se mostravam tão ansiosos de colher da árvore do conhecimento, oferecia o fruto da árvore da vida. Encontravam cerrados todos os caminhos que não fossem aqueles que conduzem a Deus. Fechadas estavam todas as fontes, a não ser a da vida eterna. Nosso Salvador não animava ninguém a frequentar as escolas dos rabinos de sua época, pela razão de que a mente seria corrompida com o continuamente repetido dizem ou foi dito. Como, pois, devemos nós aceitar as instáveis palavras humanas como exaltada sabedoria, quando se encontra ao nosso alcance uma sabedoria maior e infalível? O que tenho visto das coisas eternas, bem como o que tenho testemunhado da fraqueza da humanidade, tem me impressionado profundamente o espírito e influenciado a obra de minha vida. Não vejo motivo para que o ser humano seja louvado ou glorificado. Não vejo razão alguma para que as opiniões dos sábios mundanos e dos chamados grandes homens mereçam confiança e sejam exaltadas. Como podem aqueles que se acham destituídos de divina iluminação possuir ideias acertadas quanto aos planos e caminhos de Deus? Prefiramos ser instruídos por aquele que criou os céus e a terra, que pôs por ordem as estrelas no firmamento e ao sol e à lua designou a sua obra. Eu não preciso recorrer a autores infiéis, prefiro ser ensinado por Deus. Educação do coração. É justo que os jovens queiram atingir o mais alto desenvolvimento das faculdades mentais. Não quereríamos restringir a educação a que Deus não pôs limites. Mas nossos feitos de nada valerão se não forem utilizados para a honra de Deus e o bem da humanidade. A menos que o nosso conhecimento funcione como degraus para a conquista dos propósitos mais elevados, é de nenhum valor. O que necessitamos é de conhecimento que fortaleça a mente e o espírito, que nos faça melhores homens e mulheres. A educação do coração é mais importante do que a educação obtida em livros. É bom e até mesmo essencial obter o conhecimento do mundo em que vivemos. Mas se deixarmos a eternidade fora de nossos cálculos, cairemos numa falha da qual jamais nos recuperaremos. Não é bom sobrecarregar a mente de estudos que exigem intensa aplicação, mas que não são introduzidos na vida prática.
Tal educação é prejudicial ao estudante, pois esses estudos diminuem o desejo e a inclinação para aquelas atividades que o habilitariam a ser útil e o tornariam capaz de desempenhar suas responsabilidades. Se os jovens compreendessem a própria fraqueza, buscariam em Deus a sua força. Se aceitarem ser ensinados por Ele, tornar-se-ão sábios em sua sabedoria e a vida lhes será frutífera em bênçãos para o mundo. Se, porém, dedicarem a mente a mero estudo especulativo e mundano, separando-se assim de Deus, perderão tudo quanto enriquece a vida. Amados, 20 de outubro de 2018. Em sonho, o Senhor me mostrou uma tela enorme, onde anjos vinham jogar cestas. E então eu via que eles estavam coletando pessoas por todo o mundo. Então esses anjos, eu os via em diferentes campos. Estavam cortando algo parecido a uma erva alta. Todas tinham uma espiga. Me disse meu acompanhante: observa. Vi muitos anjos semeando naquele grande campo. Enquanto uns chegavam, outros carregavam e outros saíam com o carregamento. Então eu fiquei observando isso, quando de pronto vi os que saíam com o carregamento para o lugar onde se estendiam essa grande tela. Esta tinham buracos bem finos e era bem resistente. Os via deixando o carregamento ali e se retirarem. Ao eles se retirarem, via como outros anjos prontamente passavam em cima da tela, e debaixo dela saíam umas sementes que outros anjos coletavam e levavam a um grande funil. Então, as que permaneceram na tela, via que era algo assim como sem peso, leve, pois o vento soprava e este saía rapidamente voando da tela. Então, eu olhei para isso, quando meu acompanhante disse: observa. Então, vi os anjos que trabalhavam arduamente neste funil. Todos trabalhavam ali com grande habilidade e tremenda prontidão. Eles jogaram os grãos deixados na tela, mas este funil tinha no seu final algumas facas finas, que só alguns grãos saíam inteiros e a maioria saía em pó. Eu assistia, perguntei o que isso significava porque eu não entendia. Então, meu acompanhante respondeu: vê e entende. Então vi a peneira enorme que recebe dos anjos colheitadores o produto obtido do campo. Há separado o útil do inutilizável, ele me disse. Então isso, aparentemente útil, é jogado no funil. É aí que a utilidade é realmente denotada e o inutilizável é pulverizado. Observe, ele me disse. Então eu olhei e vi 2 anjos prontos e muito habilidosos em seu trabalho, que pegaram os grãos inteiros, os que serviam, e com rigoroso cuidado os colocaram em sacos brancos resplandecentes e os levavam para enormes portas e lá os deixaram. Vi por cima da porta um escrito: Celeiro Celestial. Então eu estava prestes a perguntar, quando meu acompanhante me disse: o trabalho de separar o joio do trigo está quase pronto. Muitos acreditaram em homens que dizem que isso não começou. Mas hoje eu testifico isso. Palha e trigo não pode permanecer junto, porque quando os problemas chegam, esta voa com o vento da tempestade.
enquanto o grão permanece. Ainda mais a esse grão é necessário que passe pelo crisol da grande tempestade, e somente o forte, o resistente, sairá ileso para serem reunidos e levados ao celeiro celestial. Este é o nosso trabalho neste momento. Então eu perguntei: em que passo eles estão? Ele respondeu: estamos no final do trabalho da peneira, coletando os grãos que caem. Eles logo entrarão no funil e qualquer aparência será descoberta. Aí despertei e meditei sobre essas coisas quando me disseram Malaquias 4. Então eu fiquei lá, amados, meditando sobre essas coisas, e espero que cada um de nós também medite, porque o Senhor está muito interessado, queridos irmãos, na medida em que sabemos em que tempo estamos vivendo, para que possamos ver a urgência de que necessitamos profundamente dele para sermos salvos, se realmente queremos ser salvos. Que o Senhor os abençoe. Amados, 29 de março de 2020, o Senhor me deixou saber que Ele está dando as últimas oportunidades ao seu povo para que saiam. Me deixou saber que os lembrassem que quando o Egito estava em caos por causa das pragas, Ele abriu através disto as portas para que seu povo pudesse sair. Disse assim o Senhor: preparem tudo. Não há tempo de demora para aquele que deseja sair. Roguem a Deus para que possa abrir a porta, para que se abra. Agora um leve respiro haverá após esta calamidade. Avancem e preparem tudo, porque se ainda não é chegado o tempo de não comprar e nem vender, e já estão experimentando todas estas coisas, como será quando chegar e não estiverem preparados? E isto é somente o começo daquilo que não irá parar até minha pronta vinda. Palavras fiéis e verdadeiras do Senhor para cada um de vocês, irmãos. E queira Deus que possamos nos dar conta de todas estas coisas, estar percebidos e fazer o que devemos fazer. Que o Senhor nos abençoe. Em sonhos, vi como uma pessoa acusava outra de muitas situações, e quem acusava tinha prazer de fazê-lo, e o acusado estava muito triste e de cabeça baixa. Eu o via de vez em quando levantar a cabeça e olhar seu acusador, e tudo o que ele conseguia fazer era dizer: não, não é assim. Oh, não, isso não aconteceu assim. Eu vi que a pessoa acusadora não conseguia parar de acusar cada vez mais, com mais raiva, até que se transformou em fúria destrutiva. Vi então que o acusado caiu de joelhos e orou em grande agonia. Pude notar que seus olhos estavam cheios de lágrimas e ele continuou a orar. Logo, uma luz o envolveu e eu pude sentir seu rosto se encher de paz. Ele se ajoelhou, abriu os olhos e ouviu dizer de seus lábios. E eu ouvi dizer de seus lábios: isso, pelo qual você me acusa, não é verdade, por tal e tal motivo. E esta outra coisa não é assim, por tal e tal razão. E assim, cada acusação foi combatida pela verdade que fluía daquela luz que a investia. Desta forma foi-me dito que a ajuda virá do alto, diante das adversidades e das acusações,
se realmente forem acusações, pois cada pecado não confessado ou ação ilícita privar-nos-á de uma ajuda tão importante e necessária para prevalecer em situações angustiantes. Fui informada de que é extremamente necessário, a cada momento e dia, de estar em contas com Deus, porque a tempestade está diante de nós. Cada prática ilícita, cada pensamento pecaminoso, cada atitude ociosa, cada palavra imprudente e não confessada será fatal nesta hora, pois nos privará da ajuda celestial. Que Deus nos conceda que nos deixemos ser ajudados e nos tornemos vitoriosos em Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe.